Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui juntinhos para mais um D de Prosa. Hoje um D de Prosa muito especial que nós teremos aqui com a nossa queridíssima Ruana Labres, uma psicóloga que vai conversar conosco sobre Alzheimer. Ela experienciou Alzheimer com a mãe dela e vai contar pra gente como foi essa experiência e como é ela, sendo uma psicóloga, como ela conseguiu lidar com todas as adversidades advindas dessa doença. É uma doença muito complicada de se encarar, muito difícil da família administrar, e tudo isso hoje a gente vai conversar com ela. Não sei se vocês sabem, mas eu também tenho uma experiência com Alzheimer. Minha mãe teve uma demência, a gente vai conversar a respeito disso durante nossa live e vamos trocar as experiências, eu e a Ruana, a respeito do Alzheimer. Ela com muito mais propriedade, porque além de ter sido filha, infelizmente, de uma pessoa que teve Alzheimer, ela também é uma profissional que sabe lidar de uma forma, né, com capacitação sobre a doença. Vamos chamar, a Ruana já apareceu por aqui, vamos chamá-la para participar. Vamos lá. Vou acenar aqui para a Ruana. Pronto. Está indo aí o convite para a gente poder conversar. Vai ser muito bacana essa live de hoje. Vai ser uma live um pouco dolorida para mim, mas vamos sobreviver. Olha ela, que linda! Ô, Ruana, fazendo a Já que reverência aí no com o cartaz estava com chapéu. chapéu, botei também, né? Muito O post. legal. E aí, tudo bem, Ruana, que pessoal? prazer ter você aqui. Muito obrigada por Tudo aceitar esse meu. convite. Assim, para mim é uma satisfação imensa. Eu já tive a oportunidade de conversar com você anteriormente na sua live. E muita gratidão, tá, por estar aqui conosco essa noite. E vamos estar juntas novamente, né? Estaremos juntas né, no seu Instagram, né, no final de junho. De julho, né? De julho, no finalzinho de Julho, dia julho. 28. Dia 28 estaremos juntas aí falando um pouco sobre aromaterapia no dia a dia das pessoas, né? Como trazer um pouco mais Uhum. de saúde, uma vida mais natural. Mas hoje o nosso assunto é outro, né? Hoje o nosso assunto é É, um assunto dolorido, um assunto que mexe muito conosco, mas que também tem algo muito produtivo para trazer para as pessoas, né? Eu queria que sim. você então se apresentasse para o pessoal, falasse quem é você, a que veio e vamos lá. Antes de me apresentar, eu queria ler um poema do Alzheimer, que já é conhecido nos meios. Infelizmente, o autor é desconhecido. E é para a gente pensar com carinho naquela pessoa, tá? Especial, que precisa de você, que você cuida. Não precisa ser especificamente com Alzheimer, mas com alguma limitação. Mas o poema diz o seguinte: não me peça para lembrar, não tente me fazer entender, deixe-me descansar, saber que você está comigo. Beije minha face, segure a minha mão. Eu estou confusa, além da minha compreensão. Estou triste, doente, perdida. Tudo que eu sei é que eu preciso que você esteja comigo a todo custo. Perca a paciência comigo, não xingue, não maldiga meu pranto. Não posso evitar o jeito como eu estou agindo, não dá para mudar, ainda que eu tente. Basta lembrar que eu preciso de você. O melhor de mim já foi. Por favor, não deixe de ficar ao meu lado. Dê-me o seu amor, até que a minha vida se acabe. Mais ou menos isso. Infelizmente, o autor é desconhecido. Isso a gente encontra na internet fácil. Hoje eu fiz uma homenagem para a mãe de um amigo nosso que nos deixou há 7 dias. E esse poema fez parte dessa homenagem. E Joá Oliveira, conta com a gente, tá, amigão?
Foram 15 anos que você cuidou da sua mãe Nossa. e foram 15 anos que você a honrou. E isso ninguém vai te tirar, tá bom? É um ganho. É, Não existe é perda um ganho. nisso, né? É um ganho. Mas fale um pouquinho de E você para o pessoal saber. Quem é Mari Ruana? Vai lá. Ruana, quem é Ruana Labres? a Ruana Labres, ela sou eu, né? Bem, eu sou filha única, filha de espanhóis que vieram para o Brasil no final dos anos 50, pertinho dos anos 60. Eu nasci aqui no Brasil, tenho dupla cidadania. Moro aqui no Rio de Janeiro, sou formada, sou psicóloga, já tenho algumas pós-graduações e encarei mais uma, que é a de gerontologia, que eu estou no meio do curso, até o final do ano eu devo concluir. Busco sempre conhecimento, estou sempre lendo, buscando informações para poder informar também nas lives que eu faço aqui no Instagram e também na minha página Minha Mãe Tem Alzheimer no YouTube. Sou uma pessoa tranquila, pisciana, acredita, né? E amo o que eu faço, amo o que eu faço. Cuidei da minha mãe 9 anos, mas na verdade 9 anos com Alzheimer, porque eu comecei a cuidar dela em 2003 para 2004, quando meu pai partiu e ela ficou morando sozinha, e ela entrou numa depressão muito forte, e eu larguei tudo. Larguei minha vida pessoal, minha vida profissional e vim morar com ela. E vim cuidar dela. E nós passamos momentos ótimos. E que a memória não vai apagar nunca. Momentos que são eternos, vamos dizer assim. E vamos em frente, né? Vamos em frente. O que mais que eu posso falar de mim? Não sei. Estou aqui para vocês. Então Como vamos lá. você... Vamos lá, porque eu vou explorar bastante você hoje nesse tema. Pelo seguinte, gente, vou trazer números. Números não mentem, né? Da Associação Não. Brasileira de Alzheimer, tá? No Brasil, hoje, estão com Alzheimer 1,2 milhões de pessoas. No mundo, 35,6 milhões de pessoas. É muita gente vivenciando a Sim. doença e muitas famílias vivenciando essa doença. É uma doença que não acomete apenas o paciente. É uma doença que mobiliza toda a família que está ao redor. E é sobre isso que eu queria conversar. Sabe, Ruana? Porque quando a minha mãe, vou contar agora um pouquinho da minha história em relação à minha mãe. Eu sou filha de uma portuguesa que teve a coragem de dizer sim à maternidade aos 47 anos de idade. Então, a minha mãe teve a mim com 47, minha irmã aos 45 anos. Né? Então, não era brincadeira, já não era uma menininha, né? Aos 50 anos ainda lavava fraldas. E muito corajosa, sempre muito corajosa, muito inteligente, articulada, estudiosa, sensível. Minha mãe era artista plástica, esteve bem à frente do tempo dela. Se casou aos 42 anos, isso já é um feito, né, para a geração dela, né? Foi mãe tardiamente, né? Ela estudou, enfim, teve a vida dela e se casou muito tarde, aos 42. E a minha relação com a minha mãe era uma relação muito estreita, muito simbiótica, até eu diria. E aos 83 anos, minha mãe sempre muito bem, aos 80 anos, isso serve de alerta para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, ela disse pra gente, no dia do aniversário dela, em setembro, a gente se reuniu para comemorar e ela disse pra gente o seguinte: gente, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E nós pensamos, meu Deus, é uma depressão que está aí, vamos buscar ajuda. E fomos buscar ajuda. E a minha mãe, então, fez um tratamento para a depressão, melhorou, retomou a vida, tudo naquele iter que a gente sabe que demanda uma depressão e um tratamento para depressão. Ótimo. Aos 83 anos, aí sim ela disse, olha, não estou bem novamente, preciso de ajuda. Mas aí foi um processo muito diferente do primeiro. Não houve esse levante com a medicação, foram trocadas várias medicações.
todos os médicos tratando depressão maior, até que foi feita a troca por um outro psiquiatra e esse disse, olha, muito tempo de tratamento, sua mãe tem idade, a sua mãe corre o risco, sim, de desenvolver uma demência. Dessa depressão maior, que eles denominam, se tornar um quadro de demência. Sim. Nunca definiram qual foi a demência dela. Eles descartaram o Alzheimer clássico, mas havia possibilidade de ser um Alzheimer clássico. Eles sempre trabalhando ali, né, pisando em ovos. A verdade é essa. Né? A medicina ainda pisa muito em ovos quando se trata dessas doenças que envolvem a nossa mente, né? E então disseram, olha, provavelmente é uma demência de corpos de Levy. Se for de fato uma demência de corpos de Levy ou lobo frontotemporal, ela vai durar aí 2 anos e meio, 3 anos e de fato. Ela faleceu com 2 anos e meio de doença, de uma forma muito avassaladora. Ela foi traqueostomizada, ela ficou em CTI quase 2 meses, enfim. Foi um processo longo e curto ao mesmo tempo. Né? Porque muitas vezes o Alzheimer dura décadas, né? A irmã da minha mãe passou quase 20 anos com Alzheimer, ela faleceu recentemente aos 96. Então, assim, eu não conhecia o que era Alzheimer. Nós estávamos tratando minha mãe como se ela estivesse com uma depressão. Então, o discurso era um discurso preparado para uma pessoa que está em depressão, quando, na verdade, por trás existia já um quadro demencial. Então, eu queria te perguntar como aconteceu na prática, para que as pessoas saibam como lidar com essa doença, como a gente pode ter percepção de que algo diferente está acontecendo, de que a gente precisa buscar ajuda. Como começou esse processo na vida de sua mãe, Juana? A medicina não sabe explicar muita coisa com relação a isso. Nós que temos um grupo, que convivemos, pessoas amigas, dentro do WhatsApp, mais de não sei quantas pessoas, 200, 300, 400 pessoas, a gente tem observado que acontece alguma coisa antes do Alzheimer, alguma perda muito grande, um choque. Tipo, se a pessoa é casada, perde o seu parceiro, ou a mãe perde um filho, ou acontece alguma tragédia que vai levá-la ou vai levá-lo emocional, né? E acaba acontecendo a depressão em algum momento. São 2 fatores que a gente observa muito na narrativa das pessoas. Médicos, cientistas não falam nada disso, mas nós que vivemos o Alzheimer, percebemos, olha a Rosilene aí, chegando, a Beth. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Muito gostoso estar com vocês. É um tema denso, mas a gente vai tornar de uma forma mais leve, né, Juana, falar sobre isso, porque também tem um lado muito bacana nas nossas vivências que a gente quer compartilhar com vocês. Vamos lá, continuando. Então, a gente observa muito isso, que aconteceu algum falecimento de alguém muito próximo, alguns anos antes, que levou isso a uma tristeza profunda, que desencadeou uma depressão, que essa depressão foi tratada, mas continua o tratamento dela durante toda a demência, porque essa medicação não é rompida, porque uma das características é essa. E o Alzheimer bateu na minha porta de uma maneira assim inexplicavelmente, porque eu nunca, mesmo sendo psicóloga, eu não imaginava que um dia minha mãe poderia ter um Alzheimer. Ele, quando chegou, eu não vi. Eu vi minha mãe com idade, 80 e poucos anos, 83, para ser mais exato, se eu não me engano. É verdade. 83, 84. Esquecendo de olhar as horas no relógio. Que horas tem? Eu olhava para o relógio, não entendia, pegava o aparelho da TV, não sabia manipular, olhava para o celular, que ainda era aquelezinho mais simples, não era um smart de hoje em dia, e não conseguia discar os números do telefone, que era confuso. Ela abria a porta do armário e olhava para a porta como se
fosse a porta da casa para a saída e fazer umas coisas diferentes. E aquilo chamava a atenção. E eu, ué, o que está havendo? Deve ser da idade. Porque as pessoas, quando envelhecem, elas têm uma diminuição da memória, da audição, do paladar, do olfato, os nossos órgãos já não são 100%, há uma redução, efetivamente falando. Pegava o pente, apontava para a televisão, não, tem algo estranho aí. Mas o que me despertou foram dois fatores. Primeiro, a parte financeira, ela já não conhecia o valor das notas. Quando eu falo valor das notas, uma nota de 50 para ela é como se não valesse nada. Fosse uma de 5, por exemplo. Ela recebia a pensão dela, o valor, salário mínimo na época, que ela foi aposentada com esse valor. Para ela, aquilo tudo era um troco, né? Era um troco, na verdade, né? Mas para ela era um troco para dar para a igreja, por exemplo. Uhum. Quer dizer, não tinha nenhum valor. E ela costurou a vida inteira. Quer dizer, ela sempre foi uma costureira de mão cheia. E ela pedia ajuda para eu cortar o molde para ela, porque ela já não sabia mais cortar o molde. Eu fazia, eu que nunca costurei na vida, fazia o molde, cortava o tecido para ela fazer a primeira junção. E um dia eu a peguei com uma tesoura na mão, cortando aquele tecido que já estava pronto para fazer essa união com a primeira linha, né? Antes de ir para a máquina. E ela ficou com a tesoura na mão, o tecido, cortou o vestido ao meio, literalmente. E eu fiquei olhando assim, falei assim, eita, tem M aí no meio. Ela não está legal, porque ela costurou a vida inteira e ela paralisou diante de uma tesoura com o tecido de um vestido. Oi, Laine, seja bem-vinda. E aí, o que acontece? Eu marquei o médico de minha confiança aqui do bairro, que ele me atendia também, e ele passou uma medicação para ela, e essa medicação não fazia o efeito esperado. Aí eu fui procurar um outro médico, um terceiro médico, um quarto médico. No quinto médico, digo, homem, chegou. Ela deu o diagnóstico, Uhum. né? Ela deu o diagnóstico, Alzheimer. Mas como Alzheimer? Isso eu nunca percebi nada. A gente se cobra muito com relação a isso. Porque a gente não é obrigada a saber tudo. A gente precisa entender que tem alguma coisa errada. Se a pessoa não pede ajuda como a sua mãe lhe pediu, mas demonstra que tem alguma deficiência, alguma coisa acontecendo, e ela botava muita mão na cabeça e fazia assim, esse gesto, né? E eu falava, tá doendo a cabeça, mãe? Não, tem um embaralhado aqui, tá um embaralhado, não consigo pensar direito. E quando foi feito o diagnóstico de Alzheimer, eu vou te contar uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que foi um choque, foi um alívio saber o que ela tinha. Porque era a quinta médica. Eu passei com ela num neuro, que preciso citar nomes, que minha mãe ficou babando. Durante 3 dias, eu passei a usar aquele paninho de mão, né, de toalhinha de mão, porque o pano normal não funcionava, e colocava aqui porque escorria a baba. E o olhar perdido, eu falei, não, minha mãe não precisa disso. Eu não quero minha mãe dopada. Não preciso. E eu liguei para esse médico e falei com ele, falou, o tratamento é esse. Mas ele não me disse que era Alzheimer. O tratamento é esse. Eu peguei o remédio, tirei, joguei tudo na privada, dei a descarga. Fiz a E fui em mesma busca coisa. de outras pessoas. Não quero minha mãe dopada. Que Fiz a isso? A gente mesma tem que coisa. Fiz a mesma coisa. Engraçado você falando. Gente, o ITER, o caminho, o processo, idêntico. é muito Idêntico. parecidíssimo, é tudo igual.
A Então, a busca, minha o desespero para encontrar o que é de fato que está diagnóstico, acontecendo, a medicação errada que dopa, que torna a pessoa completamente enlouquecida, essa é a sensação. A minha mãe sim, ficava girando em torno dela mesma. Eu tinha o vídeo para mostrar para a médica que Prolopa não entraria mais e que eu ia jogar o remédio hum, fora. Porque ela disse que é, ela precisava, por causa da questão de deglutição, Denise, ela precisa, ela pode vir a desenvolver aquilo, doutora. Eu quero minha mãe hoje. Eu quero minha mãe com uma vida digna hoje. Aí eu mandei o vídeo. Isso é vida digna? Né? E pois aí é, sim, pois opa, é. nossa, então E suspenda. dói, Ok. dói ver o olhar perdido, a Elaine está falando assim, dói sim, ela cuida da mãezinha dela também, um amor de pessoa, eu conheci numa live, fantástica. Laine, dói E aí, muito, dói sim, é muito dolorido a gente ver a pessoa partindo aos pouquinhos, né? Isso dói uma muito para um vela, né? filho, para É um uma vela. esposo, para uma esposa, enfim, né? É muito Mas complicado. diante do diagnóstico e do receituário, eu saí de lá sem chão, sem saber, não sei como é que eu voltei para casa dirigindo, só sei que eu coloquei minha mãe deitada na cama enquanto eu fui fazer o almoço para ela. Eu não consegui comer naquele dia, eu cozinhei chorando. Meu Deus, e agora? Briguei com Deus, como se fosse possível, né? A gente discutir com ele. Cara, isso é muito brincanagem, né? Eu sou filha única, só tenho a minha mãe aqui, não tem mais ninguém, quem vai me ajudar? E você me apronta essa, mas, poxa, que coisa! A Rosilene é uma lenta e dolorosa despedida. E Mas aí, olha, Rosilene, depois a gente vai conversar sobre isso, a Ruana vai falar também. É lenta, ela é dolorosa, mas ela traz um aprendizado traz, ela incrível para sabe a disso. A nossa vida. Rosilene cuidou da mãe e do pai. Então, o seu Ileteu, aí o que, que aconteceu? Aí eu fui buscar o quê? Buscar minha mãe, né? Comprar medicação, começar a cuidar dela. Ela tinha problema de artrose, ela ainda andava com bengala, então ela aprontava dentro de casa, assim. Mas eu não aceitava a doença. Eu não aceitei a doença. Apesar de saber que era Alzheimer, que estava ali, que era o diagnóstico correto, eu não aceitava que a mãe tivesse, eu não a via com Alzheimer, eu via que ela tinha alguns esquecimentos. E eu não sabia o tamanho dessa doença que seria. Não sabia. Não, eu imaginava que ela, do dia seguinte, da semana seguinte, ela ia esquecer de mim, que ela ia ficar sentada, que ela não ia. Mas não é assim. Não é assim. Né? Leva-se um tempo. E nós temos vários tipos de demência. Você falou a demência de corpos de Levi, que foi o que a Rosilene cuidou do pai. Ele é mais agressivo, é mais rápido, sim, tem Mais essa rápido. média de tempo. A Miriam Morata também, o pai dela com corpos de Levi, também foi muito rápido, é muito agressivo. E a gente tem que falar o que para as pessoas nesse momento? Gente, aproveita o máximo que vocês puderem ali, porque isso passa. E cada fase, seja ela do Alzheimer, da frontotemporal, seja ela o corpus de Levi, ou então uma outra, que é o Pink, ou uma outra qualquer, tudo é fase, tudo passa, tudo passa. Então, aquele período da minha mãe de mais de agitação, de andar, de querer sair de casa, de crise do entardecer, de não querer comer, de querer esquecer, que não querer tomar banho, apesar que isso foi poucas vezes, tudo passa, são fases. Mas o que eu quero deixar claro é que depois que eu aceitei o diagnóstico, depois que a ficha caiu, pouco mais de um ano, eu comecei a buscar informações. Eu já estava em Exatamente. grupo, eu já estava em grupos no Facebook, que eu só via desgraça, né? O pessoal
falando tanta coisa abobrinha e eu estava Porque as pessoas engolindo também aquilo. estavam perdidas, né? Talvez, né? Também nessa busca por informações e desesperados, né? Porque o início é E eu, exatamente isso, né, Ruana? É uma negação. A gente nega. A gente não quer né, enxergar a obviedade que está diante dos nossos olhos. Essa é a verdade. Nós somos filhos, nós somos marido, esposa, a gente tem o direito. A gente ama aquela uhum, pessoa. A gente quer aquela pessoa íntegra, inteira para a gente. Claro, nós somos humanos e egoístas, né? Ao mesmo tempo, eu quero minha mãe perfeita perto de mim, eu quero minha mãe, aquela mãe que me dava colo, aquela mãe é, gostosa que eu tinha, que no interagia final, comigo, que ficávamos horas e horas conversando, aquela mãe que gostava de artes, aquela. Claro, óbvio, eu sou humana, né? não tem Mas como. eu passei essa fase de negação mais ou menos nesse período, viu, gente? Para que as pessoas saibam mais ou menos quanto tempo dura essa fase de negação. Ela não é curta, mas ela pode ser encurtada. Se você Pode ser tiver importante. informações, essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, com Uhum, certeza, se um dia vivenciarem, espero que não, uma situação dessas, com certeza elas vão perceber, opa, mas eu lembro das meninas falando, deixa eu buscar me informar, vamos levar ao médico, né? Porque assim, de fato, eu pelejei muito, eu sofri muito sem necessidade. Foi um ano, mais ou menos, também, negando a doença da minha mãe, tratando como se ela estivesse deprimida. E me revoltando porque ela não reagia. Né? Então, assim, foi uma perda para mim, uma perda de tempo, foi algo que foi muito pesado na minha vida, muito difícil de encarar, gerou posteriormente uma doença psíquica em mim também. Ou seja, mas quando veio a verdade, né, quando caiu a ficha, como você falou, a relação muda, o peso muda, diminui muito, muito, a muda, partir do momento muda que você tudo. toma total consciência de que a pessoa não tem nenhuma ingerência sobre as ações que você está. Tipo, como você falou, aquela mãe que saiu correndo pela porta, que acha que a casa não é dela, aquela mãe que, né, que às vezes é agressiva. Quantas vezes minha mãe foi agressiva? Né? Era uma lady. Como assim, mãe? O que você está fazendo? Mas a partir do momento que você sabe que não é responsabilidade dela, é uma doença, né? É uma doença. E a partir disso você começa a ter atitudes diferentes, né? Sim. É isso, E, é o que e o acontece. principal é você fugir do negativismo. Como eu estava falando, eu estava em grupos do Facebook, né, que é uma das redes sociais, não tinha muitos canais falando sobre Alzheimer. O João Oliveira, a Cláudia Silva, eu, mais ou menos na mesma época, tivemos o diagnóstico de nossas mães e aceitou, vai buscar informações aonde existe. Hoje nós temos uma gama de redes. Nós temos o Bruno, que é um psicólogo de São Paulo, Camargo, Bruno Camargo. Nós temos a Heloísa, nós temos tanta gente boa aqui no Instagram que falam sobre o Alzheimer com propriedade, pessoas que falam com seriedade, não com aquele oba-oba para o canal crescer, para fazer ponto, né? Não, porque entende, porque passaram por isso e estão desenvolvendo. E estão cuidando muitas dessas pessoas, e outras, infelizmente, já partiram. E o que acontece? Aceitar, conhecer e decidir cuidar. São os 3 degraus. Você decidiu cuidar, então vai em frente, até onde você puder fazer, sem medo nenhum. Vai errar, vai causar transtorno às vezes, vai. Você vai perder a cabeça? Vai, Ai, porque nós somos humanas. Eu passei 4 meses sem saber o que era dormir. A minha olheira chegou aqui, ó. Eu tenho como provar porque eu tirei minha identidade nessa época e bati a foto, né, da identidade lá do carteiro de motorista. Eu guardei para mostrar. São 4 meses sem dormir. Eu cochilava de 1 hora e meia. Cochilos. Tinha noites que a minha mãe me chamava umas 30 vezes durante a noite. 30 vezes. E levantar e ir lá. Eu não conseguia jantar, tomava banho de porta aberta. Às vezes eu entrava no box, tinha que sair com a toalha. Eu largava a comida na mesa, eu ia ver.
e ela levantava querendo sair. E eu fiz a mesma coisa que você falou. Foi por aí que nasceu o canal Minha Mãe Tem Alzheimer no YouTube. Eu comecei a filmar minha mãe para medicação dos médicos, antes mesmo de saber direito o que estava acontecendo. Então, para fazer os ajustes, eu filmava minha mãe. E eu postava isso no YouTube, assim, de boa. Tá? O canal era o meu nome, tinha um monte de... Ainda tem um monte de vídeos dela lá, de viagens que nós fizemos, dela na cozinha com meu pai, bobagens dos periquitos, aquelas coisas todas. Eu comecei a postar ali e eu pedia para ele, porque não tinha smartphone naquela época, era aquele celularzinho que você não podia mandar vídeo. E por onde que eu ia mandar o vídeo? Doutor, se inscreve aí no meu canal e olha o vídeo para postar, para ele ver. Era assim que funcionava. Naquela época a gente tinha que ser criativo, não tinha como, não existia nem o WhatsApp, para vocês terem uma ideia, gente. E quando o WhatsApp chegou, eu não tinha celular para ele. Então, a gente tinha que ser criativo. E aí, um belo dia, eu fui olhar, tinha 10 mil visualizações um vídeo. Hoje esse vídeo tem 700 mil visualizações, se não me engano. Daqui a pouco chega a 1 milhão. E aí eu fui aprendendo. E não existe uma receita. O Alzheimer pode ser muito parecido, tá? Mas depende muito da personalidade daquela pessoa como ela era. Então, vocês imaginam uma baixinha folgada espanhola, que era minha mãe, matriarca, mandona, teimosa, deliciosamente meiga, amorosa ao mesmo tempo, beijoqueira, dizendo para mim que iria ir para casa dela. Onde estava minha menina? Como é que eu não falo com meu irmão há muito tempo? Mas nem ia falar, ele já tinha falecido. Onde está o meu marido? Eu olhava para mim e falava assim, por que você está fazendo aqui? Por que você não vai para tua casa cuidar dos teus? Né? Quer dizer, ela não me reconhecia como filha naqueles momentos de crise. E ela teve a época agressiva? Teve. Ela deu tapa na cara? Tomei. Ela xingou? Muito pouco. Eu tive muita sorte com isso. Eu acho que eu vi minha mãe falar palavrão umas 3, 4, 5 vezes no máximo. Ela não usava, né? Eu acho que eu uso mais do que ela, de vez em quando. E aí, de vez em quando, a gente tem que botar o chapéu para passar vergonha, né? E aí, o que acontece? A necessidade da gente se tornar criativos. Então, eu desenvolvi um método, o método Ruana, tá? Que já falei isso várias vezes em várias lives, mas, de repente, quem estiver aqui acompanhando, é uma ideia que eu desenvolvi. Por quê? Porque aquela historinha de pegar a mamãe, botar na cadeira de roda, sair no quarteirão para dar uma voltinha... Isso não existe. Não funcionou. Na prática, infelizmente, não existe. Não funcionou. Né? Não funciona. Comigo não funciona, não. Aí eu pegava a mamãe lá no play, na portaria, pegava, botava dentro do carro, dava uma voltinha, voltava para casa, me trouxe para cá de novo, por quê? Se eu quero ir para minha casa. Eu, caraca, mas você quer fazer o quê em casa? Ah, meu marido tá lá. E eu tô aqui, mas mãe, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos ligar pro papai. O papai já tinha falecido. E você fala para ele que eu não tô me sentindo bem, e você vai ficar aqui dormindo comigo para cuidar de mim. Você cuida de mim, mãe? Aí ela olhava, segurava a minha mão. O que você está sentindo? Eu falei, mãe, não sei. Não sei. Não sei te dizer, só que não estou legal. Aí ela, tá bom. Aí eu tinha um amigo, que infelizmente também partiu, o Ángel Guinzo. Homem maravilhoso, argentino. Então o sotaque dele era perfeito para fazer papel do meu pai. Falando espanhol, né? Aí ela ligava para ele. Eu ligava para o Ángel, aí falava assim, pai, aí ele já sabia, né? Fala, Juana, que queres? A mamãe quer falar contigo, porque eu quero pedir para ela dormir aqui em casa. Aí ele, tá vendo, né? Pode deixar comigo, aí vai, né? Eu tô falando quase italiano. Aí ela conversava com ele em espanhol,
eles conversavam, não sei o que lá. Tem vídeos que eu gravei minha mãe falando no telefone, alguns com umas amigas, fingindo que era eu do lado dela. E aí ela se acalmava e dormia aquela noite aqui em casa, tranquilamente. E às vezes, boa noite, tem um 6 no meio, Adriano, é Adriano Adriano, esse meu 6? querido Adriano, entrou aqui, tá sempre Ah, conosco, um 6 amigo Adriano. querido. 6T Adriano, tá certo. Ah, 6T Adriano, agora eu entendi. Aí, o que que acontecia? Às vezes ela perguntava por mim, cadê minha filha? E aí eu descobri com o tempo que eu tinha que fazer uma pergunta antes. Eu tinha que descobrir com quantos anos ela achava que a filha dela Já tinha tinha para eu ter desculpa. noção de onde ela possa estar. Pois é. Então, ela falava, ela é uma menina ainda. Uma menina, então ela está na escola, mas está escuro. Ah, então ela está na casa da amiguinha fazendo o dever de casa. Aí ela ligava para mim, para a casa de onde eu estava, que era a Giza, que atendia, às vezes era a Lucinda, às vezes era outra pessoa, quem eu achasse primeiro. A Rose. A Rose passou a perrengue, porque ela não fala nada de espanhol. E aí atendia, já sabia o script, e ela chamava a mamãe de mamãe, né? E não sei o que, do lado dela, filmando às vezes, e tudo bem. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos, eu vou deitar você já está com sono, e eu fico aqui na sala e espero ela chegar. Quando ela chegar, eu vou lá, te aviso. Ela vai lá te dar um beijo. E assim passou E a ela noite. ia. E assim passava a noite. Às vezes não, às vezes ela queria esperar para me bater, né? Porque não era horário de eu chegar em casa tão tarde. Né? E às vezes, uma outra ideia também, quando ela não me reconhecia, ela queria me esperar mesmo, não tinha jeito, ela não ia deitar, eu vinha no quarto, tirava a roupa que eu estava usando, botava uma outra por baixo, vestia que eu estava usando por cima, saía pela cozinha, batia na porta, eu entrava e gritava, tirava a roupa no corredor, né? A que eu estava usando, ficava com a de baixo. Depois eu recolhia. Mãe, cheguei, de saudade, pererê, pererê, lá, que felicidade. Onde é que você estava? E beija, 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 beija. Mãe, tô morrendo de fome, vamos jantar? Ou qualquer coisa parecida, vamos almoçar? E ela, de boa, aceitava legal, de boa. Então, são informações, são dicas importantes que a gente precisa nunca, 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 mas poder nunca, nunca bater de frente. E se Exatamente. entrar Então, assim, na na escuta. verdade, são essas percepções. A primeira, diminuir o tempo do negacionismo, buscar Uhum. informações, conhecimento Isso. sobre a doença, aceitação, porque a partir da aceitação a gente consegue ter essa tranquilidade, esse equilíbrio emocional que a gente precisa ter para poder ter a nossa criatividade aguçada, para a gente ter a percepção do que a gente precisa fazer. Gente, eu passei por isso com relação à alimentação. Inicialmente, sem compreender que a doença era a doença, sem aceitar que ela estava doente, que ela estava com uma demência, como uma mulher inteligentíssima como a minha mãe, como estava doente, eu não aceitava também. Então, assim, a partir do momento em que eu aceitei, eu procedi de forma diferente. Antes, como era? Mãe, tô com fome. Mas você acabou de comer. Acabou de comer, mãe. Não, não vou te dar Mas mais eu comida, não vai passar mal. Mas eu tô com fome, ninguém me deu nada pra comer. E era portuguesinha, né? Aquele sotaquezinho. Eu falei assim, claro que deu. Pronto. Era um embate, era um drama. Depois, quando vinha a comida, ela fechava a boca, ela travava. Para com isso, mãe, para com isso. Não muito mais. Enfim, a partir do momento em que eu percebi e aceitei, melhor dizendo, essa é a palavra, aceitei a doença, compreendi o processo, fui estudar a respeito, aí era assim.
Filha, não me deram nada até agora, você acredita? Mãe, meu Deus do céu, não acredito nisso, te deixaram com fome. Peraí que eu vou pegar uma coisinha para você comer. Gente, obviamente que organicamente esse estômago tá cheio. Então, é uma colher que supre. 2 colheres? Ai, filha, Fruta. filha, não quero mais. Pensando bem, não quero. Tá ótimo, mãe. Pelo menos você comeu alguma coisinha. Depois, se você quiser mais alguma coisinha, a gente te dá, porque eu também tô com fome. Me deixaram também sem É comer. isso aí. Pronto. Sem drama, sem aquele bloqueio todo, aquela cena horrenda daquela boca que não abre, sabe? Pra quê? Então, assim, obviamente, eu me perdoo porque eu desconhecia, eu ignorava, eu não enxergava. Então, eu me perdoo por isso, pelos erros que eu cometi. A Ju, a, Ju, a Juliana, na live de anteontem, ela falou uma coisa que eu repito muito, né? Você fez o seu melhor naquele momento, com as Naquele condições momento, que você diante das minhas tinha, limitações. É isso. diante das suas habilitações. Então, o que que acontece? A Marconato, a Ju Marconato. Então, é importante você lidar com isso. Agora, ninguém prepara a gente. Quando eu saí daquele consultório com diagnóstico, uma receita na mão, ninguém prepara a gente que, olha, durante a evolução você vai precisar que uma nutricionista avalie, uma fono avalie, que sua mãe faça fisioterapia regularmente. A gente não tem essa informação, que com o Não. avançar da doença, a musculatura, a massa, a perda de massa muscular, então você precisa ter uma fisioterapeuta, porque começa também a ter problemas respiratórios. Deglutição, respiratórios. Minha mãe tinha uma asma que não atacava fazia mais de 30 anos. Estava controlada. E no Alzheimer, o que aconteceu? A Ana Heloísa está aí? Maravilha! Márcia Bem-vinda! Nascimento também acabou de entrar. Que dá alegria, gente. Que bom tê-los aqui. Alegria! E aí, a minha mãe, por ter artrose, ela já fazia fisioterapia desde que eu assumi os cuidados dela. Então, ela tinha uma flexibilidade muito grande. Mas, mesmo assim, quando ela ficou acamada, ela tinha que fazer uma fisioterapia passiva. E a asma dela voltou no último ano com uma força total. Então, ela fazia fisioterapia respiratória também e fazia nebulizações 3 vezes por dia, porque ela tinha aquele gato brigando aqui dentro. E também a parte de deglutição, em que a pessoa acaba engolindo a própria saliva e causa as pneumonias de repetições, as infecções de urina. Broncoaspirações, foi o que aconteceu com a mamãe. O primeiro CTI dela foi por uma broncoaspiração, né? Por conta de uma deglutição deficiente. E aí você precisa estar o quê? Adequando a alimentação com o avanço da doença. Usando espessante Adequando... nos líquidos, né? Tudo que a gente desconhece completamente se a gente não tiver suporte. Foi aprendendo no dia a dia, com as surpresas da vida. E cada vez que o médico, pelo plano, minha mãe tinha direito a receber um médico de 2 em 2 meses, e o médico vinha e fazia a avaliação, ele falava, avançou, está na hora de você ver isso, está na hora de você ver aquilo. E aquele dia, para mim, era um dia horrível, porque a gente está ali do lado, a gente não percebe que está avançando, né? Porque a gente faz aquilo todo dia com o maior carinho. Então, a quarta dica que eu dou é a rotina. Você precisa ter estabelecido uma rotina. Quando é que ela está melhor? De manhã ou de tarde? Geralmente de manhã. Então, de manhã, qual é o maior desafio? É o banho. Banho? Então vamos ao banho. De manhã. Deu banho de manhã que ela está mais consciente, que ela está descansada, já tomou o café da manhã, você já fez a primeira pré-higiene na cama, você já troca os lençóis, a roupa, dê o banho, é a hora que o número 2 acontece, né? E aí você procura dar esse banho no banheiro. Faz a adequação do banheiro, para que ela sinta bem lá.
Porque banho de leito você pode usar uma vez ou outra, ou realmente quando não tem mais jeito, mas é Sim. desagradável. O gostoso é sentir a água morninha caindo naquela pele, hidratar aquela pele. Olha aí, ó, mais uma médica para indicar, dermatologista. Minha mãe foi em várias, porque ela tinha a pele tão fininha que qualquer coisinha causava uma alergia nela. Ela teve uma alergia com remédio da asma. Nossa. Ou seja, ela não podia tomar aquela medicação que abria, né, as áreas respiratórias, E assim, porque gente, causava é como se alergia. fosse um bebê, né, Ruana? Porque os sabonetes têm que ser diferentes, né? Neutro, Tem que utilizar um Dersane para prevenir escárias nessa pele se a pessoa está, né, presa ao leito. Assim, são muitos ensinamentos que a verdade foi o que você disse, que a gente não é instruído. Mas existem canais de instrução hoje que a gente pode ter acesso, como essa nossa conversa, como o seu blog, como o seu site, né? Então, assim, há muitos mecanismos para que a gente consiga, né, entender o que está acontecendo, processar e buscar ajuda e ter uma atitude, né? É muito complexo. Eu lembro muito, minha mãe, em relação ao banho, ela tinha pavor do banho. Pavor do banho. E a minha mãe, antes disso, era uma pessoa limpíssima, cheirosíssima. E aí, uma vez eu virei para ela e falei assim: mãe, você é a mulher mais cheirosa que eu já conheci. Você vai morrer cheirosa, mãe. Vamos tomar banho. E aí eu passei, eu vou contar essa parte, o porquê que eu passei. Eu passei a dar banho na minha mãe. Só que, gente, diferentemente da Ruana, eu não tratei diretamente da minha mãe, eu não cuidei dia a dia da minha mãe. Eu sou casada, eu moro em São Paulo, minha mãe morava em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, casada com meu pai vivo, muito bem. Então, foi muito difícil, porque eu tenho uma irmã, então nós dividíamos os finais de semana, uma ia num final de semana, a outra ia no outro, e durante a semana, cuidadores. Foi muito complexo administrar os cuidadores, saber quem colocar dentro da casa, até aceitar né, ela aceitar o cuidador e a gente também perceber que o cuidador é um cuidador que está ali, é contento, que a gente pode, né, ter tranquilidade de que ela está bem. Foi um processo muito difícil. Eu não sei o que é mais difícil, se é você cuidar diretamente ou se você estar longe, cuidar de alguém direto. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que os dois processos são muito complexos. Eu me lembro Eu da médica usava da minha mãe, tecnologia. e eu não sei se você compartilha da mesma visão, eu acredito que não, Ana. Mas ela falou uma frase para mim que, ao mesmo tempo que me aconchegou, me deixou bastante perplexa com o que ela trouxe. E ela disse assim: sabe quem são os piores cuidadores dos pais? Os filhos. Eu olhei para aquilo, né? Falei, nossa, porque eu me culpava muito de não poder cuidar da minha mãe diretamente, sabe? Querer estar ali no dia a dia, etc. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho muito árduo, você sabe disso. Muito pesado. Você ficou 4 meses sem dormir, né? Chega ao sobre-humano, né? Chega a você extrapolar o seu limite, não é fácil. E o que eu queria dizer para as pessoas, pelo menos na minha percepção hoje, é de que tudo bem. Tudo bem se você não dá conta sozinho, e se você precisa de ajuda e consegue pagar por ela. Há pessoas qualificadas, gente. Há pessoas que estão ali de forma profissional e que vão cuidar muito bem. Não é a Muito bem. E realidade. às vezes, a depender de como você está no seu estado mental, vão conseguir cuidar melhor. E aí eu entendi o que a médica quis dizer para mim quando eu estava no auge do meu estresse, porque o que acontecia em relação ao banho? Eu tinha que ir dar banho na minha mãe, porque a cuidadora do final de semana, minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Então, aos finais de semana, eu ia dar banho. Então, eu saía, despencava de Lorena, São Paulo, ia para Nova Friburgo, no Rio, ou seja, eu saía super cedo, porque o banho da minha mãe também era na parte da manhã. Né? Então, eu chegava lá, e eu me lembro de uma cena, eu vou contar, porque são coisas que acontecem sim, dá em ser humano, dá na gente, dá em qualquer um, e pode acontecer com qualquer pessoa. Eu fui, minha mãe, ela ficava mais calma comigo dando banho. Eu suava, gente, eu era bem magrinha na época, eu ficava tremendo no final do banho, porque é muito esforço que você precisa fazer para dar um banho gostoso na pessoa, para limpá-la literalmente, né? E o que aconteceu num desses banhos? Minha mãe começou a chorar no banho.
E eu olhei para aquilo, falei, mãe, por que você está chorando, mãe? Eu estou aqui, olha que delícia, você está cheirosinho, olha que delícia, que cheirinho bom, olha como está gostoso esse banho, eu estou aqui, eu estou tão feliz de estar com você, e etc. E aí ela fez assim para mim. E quando eu abaixei, eu segurei, instintivamente eu figurei, era cocô. Sabe? Porque eu não queria que caísse no chão, porque ela era tão limpa, porque ela queria, ela achava aquilo horrendo. E ela falou, ai, olha que ponto eu cheguei. Aquilo me doeu tanto, Juana, tanto, tanto. Não foi o segurar o cocô que me doeu, sabe? Me Ela doeu tem a a consciência, minha mãe perceber que ela estava naquela situação. Sabe? Dela perceber. perceber que ela estava naquela situação. Então, acho que o que mais doía nessa doença, que não é um Alzheimer clássico, que foi a de Corpus de Levy, provavelmente, ou a lobofrontotemporal, é que a É, todo momento ela oscilava, ela percebia, sabe? Tanto que ela disse para mim, não, filha, isso não é uma depressão, eu estou enlouquecendo. O que é isso, você mãe? se Imagina, né? Então, assim, para ela deve ter sido um processo muito doloroso, muito difícil. Então, me dói saber que ela passou por isso com alguma sanidade, digamos assim, com alguma percepção a respeito. Mas faz parte, gente. É um processo humano. Nós somos uma máquina, a gente definha de alguma forma. Né? E hoje eu tenho aceitação disso e estou vivenciando uma situação não igual, mas parecida com a do meu pai, acho que uma demência senil que está vindo aí, uns esquecimentos e etc. E hoje eu lido de uma forma muito diferente, sabe? Eu dou risada, acho graça, graças a Deus, graças a Deus. Isso é bom para mim, isso é bom para ele. Agora do meu pai eu já cuido de uma forma mais direta, ele mora, eu trouxe para Lorena, para ficar perto de mim depois que mamãe faleceu, porque já não havia muito sentido ele ficar sozinho em Nova Friburgo, né? E Pois é, deve ser é corpo de encarar de uma Levi. forma diferente, né? Então, A, assim, a minha, a minha mãe, quando ela estava no banho, era o momento dela fazer o cozinho dela, né? Às vezes, depois de limpa, já indo para a sala, porque a gente tinha a cama alugada na sala, que era um lugar mais arejado, mais ventilado, tinha uma iluminação melhor, tinha a TV, é onde a gente fica mais tempo dentro de casa durante o dia, para ela não ficar sozinha no quarto. sozinha, Às vezes, no caminho, ela fazia novamente. E a gente falava assim, gostou tanto do banho que quer voltar, né? Aí meia volta e voltava para o segundo banho, né? E era assim, levar de boa, não criticar nunca, nunca, nunca reclamar. Caraca, acabei de te dar o banho, mas que meleca! Vamos substituir as palavras. Não sei o que, não sei o que. Não! E vai ficar suja agora, não vou te limpar. Não, não. Nada disso. De boa, vamos embora, vamos limpar de novo, vai ficar cheirosa outra vez, porque esse aí você caprichou, hein? E a gente brinca, brinca e leva. E a gente fazia assim. Então, os primeiros anos eu cuidei dela sozinha, de segunda a segunda. Quando começou a avançar, que ela já estava na mediana, entrando na avançada, eu peguei ajuda. E quando meu filho chegou, eu trouxe uma pessoa para ficar sábado e domingo com ela, a princípio sábado, depois domingo, para eu poder dar mais tempo com ele, né? claro, Curtir com ele. E claro. É aí, justo com você também, né? Para você ser boa para alguém, você tem que ser melhor que você. Essa que é a verdade, né, Ruana? Você, como psicóloga, sabe cuidar é muito melhor do que disso. isso, né? Disso do que eu. Mas, assim, eu notava isso. Eu estou muito mais inteira hoje para meu pai, pensando dessa maneira. Não, eu preciso estar bem na minha vida. E a minha vida tem vários contextos. Né? Eu não sou apenas a relação com meu pai, eu sou a relação com minha irmã. Preciso conviver com ela e minha sobrinha, que eu deixei de conviver por conta da doença da minha mãe. Preciso conviver com meu esposo, eu sou casada. Então, assim, claro, a gente tem que ter Uhum. também essa vida. Isso que eu tento A nossa alertar vida. algumas pessoas com as quais eu convivo e que têm essa situação dentro de casa, é dizer para elas, olha, você precisa ter seu escape também se você é cuidador direto do seu pai e da sua mãe. Porque Que senão é a você vai adoecer junto com eles, cuidar, para poder cuidar, para poder que é cuidar hoje com o meu amor, foco, né? que é o meu Cuidar foco exige agora. amor, né? A gente Isso. precisa estar nessa relação com amor, não com um fardo, né? Eu já usei muitas vezes essa palavra fardo, é muito pesada. Ninguém quer um fardo, mas não é um fardo, né? Tudo é o modo como a gente
enxerga, né? Colocar a lupa no lugar certo. Uma delas falou, uma das meninas, eu não sei quem foi, a Laine disse que já ia dar comida para a mãe dela e agradeceu aqui a gente pela conversa. Mas uma É das o meninas horário. disse, eu não lembro quem foi aqui, eu peço desculpas, bastante gente entrando, graças a Deus. Mas uma disse, olha, cuidar dos pais é uma escola de amor, exatamente isso. E é uma escola que Acho a que foi a gente Roseli. tem que fazer direitinho e aproveitar as séries, né, Rona, porque elas passam. Hoje minha mãe não está mais comigo, né? Minha mãe, ela demandou cuidados especiais, muito rapidamente, diferente da mãe da Ruana, né, que teve aí, passou pelos estágios, minha mãe pulou estágios, digamos assim, a chegar ao ponto de ser traqueostomizada e, de jeito nenhum, pessoas que não tivessem qualificação poderiam lidar com aquilo. Existe uma cânula, existe, enfim, minha mãe usava oxigênio, coisas que não estão na minha alçada, não estavam na alçada da minha irmã, do meu pai, muito menos, né, e nem de um cuidador qualquer. Então, assim, a gente precisou. E aí eu queria falar uma outra coisa, que eu gostaria de perguntar a você e falar a respeito disso com o pessoal. É uma desordem financeira muito grande que acontece com essa doença, né? Lidar com isso também é algo muito pesado, algo muito difícil, digamos assim. Não vamos usar a palavra pesado, algo muito difícil, porque desestrutura muito a família e a gente tem que se reestruturar muito rapidamente e compreender que a demanda agora é outra, né? Sim. E canalizar para essa demanda, né? As nossas forças, digamos assim. O que aconteceu na minha família foi algo muito, muito difícil, porque éramos duas filhas, né? Meus pais não conseguiam, de modo algum, prover aquele gasto, porque foi um gasto muito grande, ainda mais por conta de nós não estarmos vivendo juntos, então a logística envolvia pessoas também, mão de obra, trabalho, que é muito caro, né? E tudo isso desestruturou a gente, até mesmo em termos de relação entre irmãos. Então, assim, o que eu queria dizer para as pessoas é: não façam isso. Não cheguem a isso, né? Tenham a aceitação, percebam a doença e tudo vai se acertando, vai se ajeitando com a união de forças. Mas eu quero te perguntar, Rona, você era só. É. Como é que eu me virei? Eu trabalhava em casa, no computador, nessa parte de treinamento, preparando material, que é como se fosse uma professora preparando a aula inteira, passo a passo. No início, eu ainda conseguia ministrar em algumas empresas, como freelance, em outras não. Corri para a parte de imóveis, administrando imóveis, alugando, dando uma de corretora, e enquanto dava para sair, a gente ia fazendo. Porque aí E vem, deixei. né, a É, nossa capacidade de ser multifacetada nessas horas, né? Aí que a gente vem. se vira, se vira. Eu não comprava nada para mim, entre um pacote de fralda e um vestido era o Era o pacote de pacote de fralda. fraldas. Tem o alto custo para medicamentos, eu ia atrás de farmácias com desconto, eu telefonava para 5, 6 farmácias aqui do Rio e eu comprava um aqui, o outro ali colar e andava a manhã toda atrás para economizar 2, 3, 4, às vezes diferença de R$ 10 de um remédio para o Mas outro. faz muita E diferença a no gente final pra vai gente. fazendo isso. O almoço de hoje é a janta de mais tarde e, e sendo criativa, a fruta da época, o legume da época, e tudo de bom para minha mãe, tudo. Não faltou nada para ela, Nada, nada, exatamente. O que eu nada. queria Não dizer é faltou nada. justamente isso. Eu não sei a crença de vocês, mas podem crer. Há algo que ajuda a prover. Surge, Ajuda, eu sou aparece, católica, rezei muito por surge, ela. aparece, Deus provê. Deus proverá, claro que através do nosso esforço, do nosso trabalho, porque Ele nos capacita, mas surge, porque a doença da minha mãe era caríssima. Assim, eu posso dizer para vocês que gerava em torno de uns R$ 8.000 por mês para mantê-la. Era aparelhagem, era cama hospitalar, era fisioterapeuta, nutricionista, etc. E
quando nós não tínhamos mais de onde tirar, essa é a verdade, não tínhamos mais de onde tirar, a Unimed, que era a empresa, né? Ela resolveu que minha mãe precisava de um home care. Mas Isso é bom. aquilo foi algo assim que pra gente foi tão miraculoso, sabe? Porque quando realmente nós esvaímos as forças financeiras, nós dissemos, meu Deus do céu, não tem mais crédito, não tem mais de onde tirar. E aí enfim, foi o finzinho dela mesmo, mas com muita dignidade, como você falou. Não faltou nada para É o mamãe. principal. Né? E essa É sensação o de não faltar principal. nada, gente, depois ao final, faz muita diferença. Sabe? Uma sensação de, ok, dever cumprido. Ela também cumpriu dela, né? Ela também cumpriu a vida que ela tinha que cumprir, porque eu creio muito nisso hoje. Né? Tudo isso tem um propósito na vida de todos nós. Não é à toa que passamos nós, não passam os outros. Né? É necessário e é para o bem. Né? Eu creio muito nisso, Juana. Assim, na minha vida foi necessário, foi para o bem. Não aprendi tudo o que deveria aprender. E aí vem meu pai. Porque é necessário que eu aprenda. Então, estou aqui. E agora aberta de uma forma aberta para que o universo venha me ensinar, porque eu quero aprender. Ó, já vou começar a chorar. Mas é exatamente isso. O que eu queria te perguntar é, o que sua mãe te ensinou com essa doença? Nossa, não sei nem falar o que ela me ensinou, porque ela me tornou uma pessoa melhor. Ela me ensinou a não ter vergonha de dizer que eu te amo, a me perdoar, aceitar minhas limitações, a cuidar de um outro ser, porque não é fácil cuidar de outra pessoa, né? Não é A gente fácil ser começa, pai e mãe dos seus pais, né? não é fácil. Ela me ensinou tantas coisas que hoje eu sou uma pessoa melhor. Né? Eu sou uma pessoa mais centrada, menos egoísta, mais humana, mais empática. Sou chata em outros pontos, sou teimosa ainda. Mas eu acredito que ela me ensinou isso. E eu a vejo muito nos meus sonhos ainda. Ela vem me visitar, conversa comigo às vezes só vem, chega e me dá um beijo. E esse beijo é aquele beijo de gratidão. Eu enxergo assim, vim te ver, filha, dá um beijo. Isso é lindo, isso é gostoso. E dizer para as Isso é muito... pessoas também, Juana, porque eu tenho certeza que você compartilha desse pensamento, de que tudo isso passa. E toda essa visão que a gente tem hoje da doença, da mãe doente, daquele olhar perdido, daquela imagem da nossa mãe, do nosso pai, do nosso marido, enfim, de quem for, de que nós amamos, né? Definhando isso tudo depois passa. A visão volta a ser a visão real, porque isso foi um processo, uma fase. Isso não é a pessoa que você amou, que você ama, não é. Né? A pessoa que você ama está ali íntegra, inteira para você. Ela vai retornar à sua memória dessa maneira, porque minha mãe é o que ela era antes da doença, hoje. No início do luto não foi, ela era a mãe doente. No início do luto, obviamente, a gente tem que vivenciar o luto, você sabe muito bem disso melhor que eu. Sim, sim. Né? Faz parte, e a gente ainda tem aquele resquício da visão da mãe doente, daquela visão triste, mas depois isso passa. Você acha que nos sonhos ela me aparece acamada de fralda? Não. Ela aparece para mim andando, curada, lúcida. Ela parece a sua mãe, né? A mãe da Juana, a que era, que sempre foi, né? Ela me aparece com um sorriso maroto, às vezes um olhar de brava. O que eu fiz, mãe? E aí ela está curada, ela está num lugar melhor. Exato. Imagina minha mãe em plena pandemia com aquele problema de asma. É isso. E assim, ela tá viva na gente, nas nossas atitudes, isso não muda. E
mesmo que elas estejam aí, viu, gente? Mesmo que nesse momento você esteja nos ouvindo e voltando para o local onde a tua mãe está e ela está naquela cama, mesmo que ela não esteja ali nesse momento, né? Porque muitas vezes isso acontece sim no nosso dia a dia. Você vai voltar para essa situação, ela não está ali. Tenha certeza de que sua mãe é muito mais, o seu pai, aquele que você ama, é muito mais do que aquela pessoa que está naquele momento com aquela doença. Todos nós temos esse iter a cumprir. Uns mais curtos, outros menos, uns nesse processo, outros em outros processos, mas a doença faz parte, o acometimento do corpo é necessário para a gente partir daqui. Não somos eternos, né? E aqui não ficaremos, né? Mas nós podemos ver beleza também, isso que eu quero dizer, deixar para as pessoas, porque eu tive muita dificuldade de ver essa beleza, e isso importou um sofrimento muito grande para mim, para também, acredito, até para minha mãe, sabe? A beleza, há muito aprendizado nisso, há muita mudança de vida. E a gente Como vai diz a ficar Cláudia, melhor, a gente sempre fica melhor com o sofrimento. Infelizmente, o ser humano tem muita dificuldade de aprender por outras vias, mas essa é uma via certa de aprendizado. Era isso que eu como diz queria a Cláudia, conversar com você, Juana, sabe? Essa partilha foi muito linda, muito bacana, eu te agradeço imensamente. De você falar abertamente sobre todas as situações que você vivenciou com tua mãe, para que as muita pessoas coisa. entendam que é o que Muita acontece, é coisa. inexorável, porque então a gente vai tratar de uma forma pesada, se a gente pode levar com um pouco mais de leveza, aceitação, aprendizados. Hoje eu só sinto saudade, eu não sinto mais dor. Eu me emociono sim, porque a saudade traz isso. Claro. Agora, como diz a Cláudia Silva, o bom do Alzheimer, que é o canal dela, o bom não é o Alzheimer, é a mãe dela. Então, você olha para aquela pessoa que tem o Alzheimer, que tem o corpo de Levy, ou etc., né, a frontal, a temporal, não importa, você olha o lado bom daquela pessoa, porque ela está ali, sim. E se ela te agride, se ela te xinga, se ela diz não, se ela faz alguma coisa que você não aceita, é a doença. Minha mãe é muito teimosa, ela quando bota uma coisa na cabeça, não, é a doença, é a doença. Dá 5 minutos, 10 minutos, sai de perto, volta, já passou. Exato. Já passou. Não bata de frente. Se cuide. Exatamente. Porque você precisa estar bem para poder cuidar. Porque a fase final é pesada. É muito dura, muito pesada. E você precisa estar bem, e firme. precisa estar íntegro. E foi o que eu falei para vocês. Se isso demanda pedir ajuda, peça. Busque ajuda profissional. Existem profissionais que são competentes. E não é nenhum demérito. E hoje eu não considero demérito nenhum não ter cuidado diretamente da minha mãe em momentos em que eu não consegui. Ok, eu sou humana, eu não consegui, eu sou falível. E tudo bem, minha mãe teve a assistência que merecia. Né? É exatamente isso, né? Assim, se libertar das culpas, né? Não se eximir das responsabilidades, mas se libertar das culpas. Culpas, nesse momento, só prejudicam. Só retiram a capacidade da gente ter criatividade, ter amor, ter afeição pela pessoa, né? É isso. Se sente culpa ainda, procure um terapeuta, psicólogo. Exato, faz bem. Uma terapia faz muito bem. Eu fiz terapia, faço terapia até hoje. Terapia é algo que precisam as pessoas que vivenciam algum parente que ame com Alzheimer. Eu me lembro uma vez que o padre Fábio de Mello, eu gosto muito das frases dele, e ele falou, é um vídeo, tá, gente? Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver. Que a Lana entrou agora atrasada 1 hora, depois puxa a orelha dela. Eu não quero nem falar a respeito dela, nem... Não, imperdoável. Mas, ó, voltando aqui, o padre Fábio falou algo que me tocou muito quando eu estava vivenciando esse processo. Ele falou que se você quer saber se você ama alguém, pergunte qual a utilidade dessa pessoa tem para você, que essa pessoa tem para você. Se ela perder a utilidade, você continuará amando? É essa a questão, né?
né? Desculpa, Que amor Ana, é estava esse? trabalhando. Quem Olha estava lá, trabalhando? trabalhando. Tava. Trabalhando, olha só. Sim. Tá Autônomo, perdoada, porque a gente é muito horário dela. generosa, né? A gente é muito generosa com ela, então tá bom. Perdeu, depois assista. Vale a pena assistir Entendi. essa live. Maravilhosa, Lana. Acho que é bom Sim, você se a pessoa assistir. perde a utilidade, você deixa de amá-la, quer dizer, as nossas mães chegam numa fase que elas não conseguem nem Perdem levar a a própria utilidade. comida na boca, não Exatamente. conseguem nem limpar a própria, né? Exatamente. Quer dizer, Exatamente. você tem que fazer tudo. Doutor Cleiton, pimpão, meu amigo. É exatamente Você isso, tem que Juana, fazer né? A partir do momento em que não existe a utilidade, permanece o amor. Permanece o nessa. amor, e é esse amor que vai capacitar a gente para agir em nome dessa pessoa, para fazer tudo o que é necessário para que ela tenha uma sobrevida digna. Né? Porque, ao final, isso é o que vai importar. Né? É o que vai importar, é o que vai ficar. Né? E viva Juana, o luto. Não esconda o luto. Viva, chore, exatamente. Chore, fique sofra. triste Né? E e não pensa. ouça certas frases que eu ouvi, que hoje realmente me causa até pavor, do tipo, você precisa vivenciar o luto, você tem uma fase de luto, são 6 meses. Passados os 6 meses, esse luto já está ficando patológico, doentio. Você então. Exato. Não existe tempo. Tempo, você e o seu coração vão determinar. Aceite e vivencie as fases do seu luto, porque elas são essenciais para que você consiga mudar essa visão de uma pessoa doente, daquela mãe, daquele pai com aquele olhar vazio, para aquela mãe e aquele pai com vigor que se sentavam à mesa com você, que conversavam, o que falavam, o modo como abraçavam, o cheirinho que tinham, Uhum. tudo isso é o que ficará A, depois. a Lana conheceu minha mãe. Ela pode falar como é que era danadinha aquela lei. Mas eu convido vocês para assistirem alguns vídeos lá no canal. É interessante. Tem uns bem antigos, ainda analógicos, que vocês vão ver a evolução da trajetória em si. E é importante conhecer, como foi falado, aceitar, conhecer, né, que é através da pesquisa. E uma outra, se envolver em grupos, ajudar outras pessoas com a sua informação é importante. Ser criativo, não bater de frente, se cuidar. Que mais? A gente foi falando tantas coisas. E aí fica aí anotado, gente. É importante tudo isso, porque se você paralisar, E nada não vai acontecer. percam a visão de que vocês precisam ter também e principalmente auto-amor e compreender que Autoestima. tudo passa e que no final a sensação de dever cumprido para com aquela pessoa vai sustentar a sua vida a partir de então. Né? É isso. Ana, Dia muita 28 a gente tá gratidão. junto, né? Dia Muitíssimo 28 de obrigada. julho. Estaremos juntas dia 28 de julho, conversando sobre um assunto delicioso que eu amo falar e amo também atuar e uso na minha vida, que é a aromaterapia. Ela me ajuda muito em todos esses processos que eu vivenciei na minha vida. Pena que eu desconhecia antes, né? Porque eu poderia ter utilizado muito disso para mim e também para ajudar minha mãe. Se quiser, a Agora gente pode você um usa dia no seu pai. conversar a respeito do Alzheimer e de todos os óleos essenciais que podem ser utilizados já com comprovação científica. A gente falou um pouquinho disso numa live que eu participei no seu Insta. Enfim, muita gratidão por você ter estado aqui, por ter aberto seu coração, por ter falado a respeito de tudo isso, porque eu sei que remexe com a gente, faz bem ao mesmo tempo, traz emoções à tona, né? Lógico. Nós somos humanas, mas foi maravilhoso. Muito obrigada. E espero que as pessoas que tenham passado por aqui, que ficaram conosco até agora, tenham tirado proveito disso. Se estão vivenciando esse processo, saibam que tudo isso vai se reverter em benefício de vocês. Acreditem. Reverte. Reverte.
E se não estão vivenciando e sabem de alguém que esteja, instruam essa pessoa para que elas busquem conhecimento, para que elas evitem esse negacionismo da doença, porque ele é infrutífero, não leva a nada, faz parte do processo, mas pode ser abreviado, para que a gente possa ajudar as pessoas que a gente ama, que estejam vivenciando esse processo. E, de qualquer forma, lembrar que é uma doença que acomete humanos e pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É apenas uma doença. A Lana botou uma mensagenzinha aqui, que alegria ter apresentado vocês. Sou muito grata a Deus por ter feito de mim instrumento para que vocês se conhecessem. Também Amém. amamos vocês. Amém. Amém. Muito feliz Muito mesmo, obrigada. Lana. Obrigada a você. Gratidão. Gratidão por Obrigada esse a você. momento. Idem. Muitíssimo obrigada, gente. A todos que estiveram aqui, que estão aqui conosco até agora. Um beijo grande. Muitíssimo obrigada de coração. Espero que tenha sido proveitoso para todos nós essa live. E muita gratidão por esse momento. Espero vocês na próxima sexta-feira. E dia 28 de julho, aqui estarei com essa moça linda, com a Luana, conversando sobre aromaterapia. Quem quiser aparecer vai ser também um prazer, tá? Um beijo. Fica com Deus, Luana. Obrigada. Obrigada a todos. Até uma próxima. Até a próxima.